Hoje daremos seguimento ao desafio da lei seca no 6º dia, onde leremos juntos a lei das eleições. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para eles para ter entendimento sequenciado da legislação. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo. Você sabe como funciona o sistema eletrônico de votação e totalização dos votos? Sabe como são formadas as mesas receptoras e como é feita a fiscalização das eleições? Hoje vamos explorar os artigos 59 ao 72 da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, eu fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como gabaritar a sua prova para o concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever nesse canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série, tá? Será uma série de 8 vídeos lendo toda a Lei das Eleições. Vamos lá? Sente aí no seu cantinho de estudos, pegue seu material, a sua legislação e me acompanhe, tá? Dê o play e deixa rolar aí. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora. Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos. Artigo 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas no artigo 83 a 89. A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem. Para as eleições de que trata o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º, deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador do estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. Para as eleições de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o parágrafo 4º. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos com aplicação do registro de horário e do arquivo de boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Artigo 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos, ampla fiscalização. Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o artigo 148, parágrafo 1º
da Lei 4737/65, Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação das mesas receptoras. Artigo 63. Qualquer partido pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 5 dias, da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Da fiscalização das eleições. Artigo 65. A escolha de fiscais delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local de votação. As credenciais de fiscais delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizado nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até 6 meses antes das eleições. Uma vez concluídos os programas a que se refere o parágrafo 1º, serão eles apresentados para análise aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações até 20 dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. No prazo de 5 dias a contar da data da apresentação referida no parágrafo 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. Havendo a necessidade de qualquer alteração dos programas após a apresentação de que trata o parágrafo 3º, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e lacrados. A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na seção referida no parágrafo 2º deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. No dia da eleição, será realizada por amostragem auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentados
do Sistema Oficial de Apuração e Totalização. Artigo 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram até 1 hora após a expedição. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 1.000 a 5.000 UFIs. Artigo 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas, acompanhada de declaração de 2 testemunhas. Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta via telefax, fax ou qualquer outro meio eletrônico o inteiro teor da decisão e da impugnação. Artigo 70. O presidente de junta eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos no Código Eleitoral. Artigo 71. Cumpre aos partidos e coligações por seus fiscais e delegados devidamente credenciados e aos candidatos proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral, perante o qual foi interposto o recurso, o instrua, anexando o respectivo boletim de urna. Artigo 72. Constitui crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. Obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa, ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou as suas partes. Acabamos. Essa parte foi tranquila, né? Um ponto importante aqui na leitura de hoje é que eu quero que você se atente para você não confundir as juntas eleitorais com as mesas receptoras de votos, tá? São diferentes. Enquanto as juntas, elas possuem competência para processamento e apuração dos votos, a mesa receptora, ela é responsável pela condução dos trabalhos da sessão eleitoral, que recebe aí os eleitores que são aptos a votar. Lá no artigo 63 da lei, como a gente viu, diz que o partido ele pode reclamar ao juiz em 5 dias da nomeação da mesa receptora, devendo aí, depois disso, a decisão ser proferida em 48 horas. Essa reclamação é cabível, por exemplo, quando o partido constata que o juiz nomeou para a mesa o irmão de um candidato a cargo eletivo, por exemplo. Isso pode comprometer a impessoalidade e imparcialidade na condução dos trabalhos, ou ainda a nomeação, por exemplo, de um menor de 18 anos para a função de mesário, o que é vedado expressamente pela lei. Então, dessa decisão do juiz, cabe um recurso para o Tribunal Regional, interposto em 3 dias, tá? Atenção para um detalhe. Lá no artigo 64, diz que é vedada a participação de parentes em qualquer grau
ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Nesse caso, perceba que a vedação ela não tem qualquer relação com o fato de um parente dos mesários disputarem cargo eletivo na mesma eleição. O que se proíbe é que duas pessoas que são parentes atuem como mesário na mesma sessão eleitoral. Podem até atuarem em sessões eleitorais diferentes, em um mesmo local de votação, mas não na mesma sessão. Outro ponto importante aqui na leitura que fizemos hoje é sobre a fiscalização das eleições. Os partidos políticos e as coligações, eles possuem autorização legal para fiscalizarem todas as etapas do processo eleitoral, desde a fase do alistamento até a fase da diplomação dos candidatos. Só que é óbvio que existem normas que devem ser observadas a fim de que não se comprometa, né, a regularidade dos trabalhos realizados pelos mesários, pelas juntas, servidores e também pelos demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Todos os programas também de computador, que são de propriedade do TSE, que são desenvolvidos por ele ou por ele encomendados, utilizados nas urnas eletrônicas para apuração e totalização dos votos, eles podem ter sua fase de especificação e desenvolvimento acompanhadas por técnicos que são indicados aí pelos partidos políticos, pela OAB e Ministério Público, tá? Uma vez concluídos esses programas, eles serão apresentados para análise a esses representantes credenciados dos partidos e coligações. Esse ponto aqui é muito importante. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, em tempos de eleição, ela é muito atacada, né, quanto à segurança das urnas. Então, essa publicidade que ela dá é muito importante. Então, é isso. Respira aí, descansa uns minutos. Hoje foi bem tranquilo, tá? Mas tire 30 minutinhos para fazer a aplicação prática desse conhecimento, resolvendo aí 20 questões sobre o que a gente acabou de ler, tá? Você já sabe que é nessa etapa que você vai conseguir identificar quais são as suas falhas ou o que você está dominando, né, e o que precisa ser aprimorado. Ao se deparar com seus erros e dificuldades, você pode revisar esses pontos específicos e reforçar o seu aprendizado, tá? Não esqueça de ir anotando cada erro de cada questão que você responder. Esse passo é muito importante para a sua preparação, se você quer se preparar realmente em alto nível, tá? Para garantir sua aprovação. Não deixe de praticar o que a gente aprendeu. Não pule para o próximo vídeo sem praticar. Amanhã a gente se encontra de novo para o 7º dia de desafio, tá? Tenho certeza que você já avançou muito em relação a essa lei. De novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não se inscreveu e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também pretendem prestar esse concurso, tá? Beijão e até amanhã!